Oi pessoal, sejam bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa da Clint em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou a Roberta Silva, e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de Customer Success. Antes de apresentar os nossos convidados e iniciarmos o bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020, uma mentoria exclusiva com a Sales Hackers na área de CS e vendas e também uma mentoria comigo para a sua área de CS através da consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu perfil do Instagram, mostrando que você está assistindo aqui a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar a página da Clint e dos parceiros, Digitalks, Sales Hackers e a Hubs. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Clint mesmo. E agora, vamos para o papo. E aí, todos prontos para mais uma aula de hoje? Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa super especial aí no mercado de Floripa, transitando por outros mercados agora que estou sabendo. Mas eu vou deixar ele se apresentar para a gente, contar as novidades, contar o que ele está aprontando. Oi, Alex, tudo bem? Oi, Robs, tudo certo? Bem, contando aí um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Alexander Tchaikovsky, mais conhecido como Alex. Tenho aí quase 20 anos de experiência com gestão de pessoas e de projetos. E nos últimos 10 anos, bastante no mercado de tecnologia. Então, passei pelo Muca Shop, lá em Curitiba, Conta Azul em Floripa, Aurum aqui em Florianópolis. E agora, em abril, estou começando na PhoneTrack, lá em Curitiba. Então, as últimas empresas aí, todas de empresas SaaS, né? Software como serviço. Mercado SMB ali, pequenos negócios. E tenho bastante bagagem com Customer Experience, Customer Success, Product Marketing, Customer Marketing, automação de marketing, projetos diversos aí dentro dessas empresas, liderança de times e também de projetos, para levar uma melhor experiência e também um melhor resultado para os clientes e também para a própria empresa. Muito bacana, com certeza eu não me arriscaria a falar o seu sobrenome assim, para tanta gente que está assistindo. Então, depois a galera pega lá no nome da aula de hoje e joga lá no Google, que vai dar tudo certo. Para procurar no LinkedIn lá, pega, copia aí o que tiver escrito e é isso aí. Vai dar tudo certo. Bom, você falou aí seu currículo pra gente e tem algumas coisas que eu já quero pegar de gancho, como automações e melhorias e por aí vai. Para a gente conseguir automatizar alguma coisa, ela tem que existir. Então, falando em segmentação de cliente, por onde a gente começa? O que é isso? Qual que é a dúvida das empresas quando a gente fala em segmenta a carteira, atende diferente? O que isso quer dizer? Legal, bacana. Bem, segmentar basicamente é você separar os seus clientes por grupos de afinidades, né? Então você vai fazer isso para proporcionar uma melhor jornada para eles e, consequentemente, alcançar um maior sucesso para o cliente e também para o seu negócio, né? Então, imagina que você tem uma academia, por exemplo, uma academia de ginástica lá. Se você vai ter entre os seus clientes aqueles clientes que são esportistas profissionais e aqueles clientes que só querem perder peso porque está na moda, porque receberam alguma pressão ali, enfim, da sociedade, alguma coisa assim. Se você atender esses dois clientes da mesma maneira, vai ser muito difícil de você entregar sucesso para eles, porque o objetivo deles é diferente, o que eles buscam é diferente com o seu negócio. Então, você atendendo eles da mesma maneira, você vai frustrar provavelmente ou aquele que é mais assíduo ali, o esportista profissional, ou aquele cliente que só está ali meio que forçado para malhar, né? Então, tentando explicar de uma maneira bem básica para um negócio offline, mas isso vale também para negócios digitais e para qualquer tipo de negócio, né? Então, basicamente, entender o que é sucesso, né? O que esse cliente quer com o seu negócio e daí, a partir disso, traçar estratégias para esses grupos para você auxiliar nesse resultado, né? E isso é importante porque o consumidor está cada vez mais empoderado e exigente, né? Imagina só que é cada vez mais fácil você trocar o seu negócio, né, por um outro, né? Cada vez mais fácil você trocar essas empresas, né? Então, se a tua empresa ela não entrega um valor real para esse cliente e valor é diferente para cada um desses grupos de clientes, né? Por isso a segmentação vai ficar muito difícil de você se manter no mercado.
Perfeito. E em que momento que eu preciso olhar da minha operação, ali do meu processo todo dia, em que momento que eu começo a olhar para, opa, eu acho que eu preciso começar a fazer segmentação, atender os meus clientes de formas diferentes, de acordo com o objetivo, ou algum outros critérios que a gente vai entrar nisso, mas quando que eu começo a fazer? Legal. Eu acho que quanto antes você começar, melhor. Se o teu negócio ainda é muito pequeno, talvez isso não vai ainda pegar tanto. Porque o que acontece é que se você tem poucas pessoas envolvidas no processo, é mais fácil de você intuitivamente perceber como que você faz para entregar ali uma boa experiência para determinados grupos ali dentro dos seus clientes. Mas a partir do momento que você começa a ter uma equipe de pessoas atendendo o seu cliente, ou uma equipe de vendedores vendendo para o seu cliente, passa a ser mais importante de você começar a olhar para essa segmentação de uma forma mais profunda, para de fato ter isso alinhado com todos os times, entre os times e também dentro de cada time, vai passar a ficar cada vez mais importante de você ter isso bem estruturado e bem comunicado aí entre as pessoas, porque quando são só ali os empreendedores que estão começando ali, é muito mais fácil deles fazerem isso de uma maneira intuitiva, né? Quando cresce, aí começa a ficar difícil. Boa. Então, isso a gente está falando de já fazer no onboarding, já fazer logo ali após a venda, ou depois que o meu cliente já está usando o produto? Legal. Acho que essa é uma dúvida que surge bastante mesmo, e a resposta é difícil falar que vai ser a mesma para todas as empresas, né? Depende. Então, vamos imaginar que você tem um ciclo de vendas muito longo, por exemplo, uma venda mais complexa. Especialmente nesses casos, vai ser importante você pensar nessa segmentação já desde lá do início. Mas mesmo num ciclo de vendas curto, imagine que você tem uma empresa que você tem um ticket médio que varia muito. Você tem clientes que pagam R$ 100 por mês e você tem clientes que pagam R$ 100.000 por mês. Desde o processo da venda, você já vai precisar atender essas pessoas de uma maneira diferente, porque a expectativa deles com o seu negócio é diferente, os problemas que eles têm para resolver também são diferentes. Então, para determinadas empresas, vai fazer sentido você já olhar para uma segmentação desde antes da venda. Inclusive, isso vai facilitar o processo de pós-venda ali, né? Se a gente for pensar em termos de nomenclatura aí de Customer Success, o processo de onboarding, depois o processo de ongoing. Agora, com certeza, a partir do momento da compra, é necessário você pensar em uma segmentação que seja eficiente, porque a implantação, né, esse momento inicial do cliente, é o momento mais crítico da jornada. É o momento onde você mais tem cancelamentos, né? Tem até ali uma terminologia que é o Vale da Morte, né? Que geralmente são os primeiros meses ali, varia um pouco de negócio para negócio, mas que é o período que você mais tem cancelamentos. Se você consegue fazer uma implantação bem feita e superar esse Vale da Morte, né? Fazer um onboarding bem feito, fazer com que esse cliente implante o seu produto, o serviço na rotina dele, que veja valor, que comece a ter de fato um uso recorrente, um engajamento inicial, um cliente ativado, né, aquele que está usando bem, isso vai ser muito mais fácil de manter, vai ficar muito mais fácil desse cliente ficar mais tempo no seu negócio. Então eu diria ali que se você não tem isso desde o processo de vendas já, porque, enfim, ainda não faz sentido, ou porque o cliente compra sozinho, com certeza olhar para esse processo de implantação e pensar quais são esses diferentes públicos e como que você pode entregar uma experiência diferente para eles vai fazer muito sentido. E depois, se a gente for pensar do resto da jornada, nem tudo se resume ao onboarding também, né? Você vai ter ali o resto do ciclo de vida desse cliente, ele também vai ter necessidades diferentes, né? Especialmente se você está pensando ali de um negócio que você tenha muitos públicos distintos que você atende, vai ficar mais necessário ainda você ter uma segmentação que olhe para toda a jornada. Via de regra, é sempre melhor. Quanto mais da jornada você puder olhar de maneira segmentada, uma melhor experiência. Mas nem sempre você vai ter braço para fazer tudo isso, né? Então, às vezes, você tem que fazer escolhas. Nesse contexto, Alex, que você estava falando de eu posso segmentar já da minha venda, do meu onboard, da minha implantação. Isso, inclusive, não dá um insumo para a gente vender uma implantação segmentada?
colocar isso lá no contrato com um valorzinho a mais? Legal, acho que isso é um assunto que tem surgido muito aí nos grupos de discussão. Eu, particularmente, já participei de projetos de implantação, né, já liderei projetos de implantação de um serviço de implantação pago, né, de um onboarding pago, e isso gerou grandes benefícios para o negócio e para o cliente, eu diria, porque o cliente passou a dar mais valor para aquilo, ele pagou um valor muitas vezes simbólico, não pode ser um valor também exorbitante. A ideia, eu acho que não é necessariamente você ganhar muito dinheiro com isso, eu acho que a ideia é você fazer com que o cliente valorize mais aquilo e você também tenha um subsídio ali para entregar uma experiência mais aprofundada e mais adequada para aquele que também espera obter isso, né? Então, eu defendo bastante essa estratégia de um valor, mesmo que seja um valor simbólico de implantação para serviços que sejam B2B ali. Eu acho que ajuda bastante a você segmentar o onboarding, você fazer com que o cliente veja valor e faz com que você tenha mais velocidade também. Muitas vezes é algo psicológico, né? Quando o cliente ele está pagando por algo, ele também vai fazer aquilo acontecer mais rápido, porque ele está vendo o valor sair do bolso dele. E às vezes, mesmo com a mensalidade saindo do bolso dele, se ele não estiver pagando pela implantação também, psicologicamente ele tende a faltar numa reunião, não avisar, e o processo ele fica mais longo. Então, eu imagino sim que tem tudo a ver você segmentar, com você também ter diferentes pacotes de onboarding para cada necessidade dos clientes. Você pode acumular vários pacotes ou ter um pacote só, aí vai depender muito de cada negócio. Mas eu acho que tem tudo a ver sim, Robson. Muito bom. E aí, quando a gente já acabou o onboarding, já está lá na carteira, os CSMs dividiram o cliente, a gente teve o João aqui falando um pouquinho de divisão de time, hierarquia e treinamento, então assiste lá esse episódio também. Mas quando eu vou segmentar carteira, eu tenho alguns critérios para isso, que são práticas de mercado. Como que é isso? Legal. Eu acho que você pode olhar de diversas maneiras e aí vai depender muito do seu negócio. Então, eu vejo muitas empresas, elas separando carteiras por porte. Então, eu tenho clientes ali que pagam uma mensalidade mais baixa, clientes que pagam uma mensalidade mais alta. Ou também pode ser porte da empresa, independente de quanto ela já paga para você, mas mais uma linha de potencial do quanto ela pode te pagar. Tem empresas também que segmentam por vertical. Então, imagina que você tem um software de gestão, um Conta Azul, por exemplo. Você vai atender as mais diversas verticais, ou seja, empresas de construção civil, empresas de indústria, empresas de serviços. Então, você pode fazer segmentações dessa experiência de onboarding, de ongoing, enfim, de como que você vai dar a tratativa de acordo com o tipo desse negócio, né? A vertical desse negócio. Você também pode olhar para a persona. Algumas empresas olham para a persona. Então, não necessariamente quanto ela paga ou qual de negócio dela, mas o que define essa persona, né? O que define esse cliente, alguns hábitos ali que definem ela. Você também pode segmentar por canal, por exemplo. Então, imagina, voltando no exemplo da academia lá que eu dei no início, imagina que você tenha clientes ali que contrataram diretamente com você, ali uma venda direta, e que você também tenha empresas que contratam o seu serviço para oferecer para os funcionários deles. Então, esse canal ali de vendas através dessas empresas, você pode dar um tratamento diferente, seria um segmento diferente dentro do seu negócio, né? E se a gente finalmente, se a gente for pensar do ponto de vista de automação, especialmente, a gente pode pensar também muito em usos de funcionalidades, até em itens contratados, o quão engajado cada um desses clientes está, para você, na hora de você trabalhar um determinado módulo dentro do seu produto ou serviço, ou uma funcionalidade, você vai olhar para quem já está usando aquilo, para quem não está usando aquilo. Então, isso não deixa de ser segmentação também, não necessariamente de quem atende esses clientes, mas muitas vezes de como que você segmenta o público na hora de entregar um conteúdo educativo, uma trilha de nutrição, uma novidade de um produto. Então, isso também é segmentação. Às vezes a gente esquece e fica só ali do tipo, esse aqui é fulano ou beltrano que atende, ou isso aqui é low touch, isso aqui é high touch, mas na verdade a gente também pode segmentar
a partir do uso, do nível de engajamento, do nível de risco dentro da nossa carteira. Então, são diversas possibilidades, eu citei aqui algumas, né? Eu acho que é importante cada um olhar para o seu próprio negócio e ver por onde começa, né? Você também não vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, especialmente se você estiver começando agora. Então dá para colocar um filtro aí e sair brincando com esses dados todos, porque segmentação não é fixa, é isso, ela muda. Exatamente. E acho que assim, uma dica para quem está começando também é que não escreva nada em pedra no início, né? Você com certeza vai revisar os seus critérios de segmentação a partir do momento que você começar a experimentar e fazer testes. Na verdade, você vai ver que, putz, eu preciso dar uma ajustada nisso aqui, não ficou tão bom, ou esse público aqui acabou ficando muito pequeno, não faz sentido eu pensar numa segmentação específica para ele. Então, vão ter ajustes aí, e provavelmente vai ter algumas versões até você chegar em algo que você comece a repetir ali no dia a dia do seu time. Muito bom. E você citou aí umas palavrinhas mágicas que eu ouvi, como low, tech, mid, high touch. O que são essas segmentações meio que padrão aí? Legal, bacana. Então, se fala muito no mercado sobre low, mid, high, ou no touch, ou tech touch também, né? Basicamente, é a quantidade de contatos e qual que é a frequência, né? Qual que é a cadência entre esses contatos que você prevê na hora que você desenha como que deve ser essa experiência do seu cliente, né? Então, você vai ter desde clientes, você pode ter, né? Nem todas as empresas vão trabalhar com todas essas diferentes abordagens ali. Mas você pode ter desde clientes que você não vai falar, seria o no touch, até clientes que você vai falar só por automação, tech touch, e a quantidade de contatos que você vai fazer com esses clientes, eles podem ser uma quantidade baixa, low, pode ser uma quantidade média, mid, ou uma quantidade alta, high. Agora, o que é o low, o mid e o high? Depende, de novo, né? Depende do seu negócio, assim. Então, não adianta eu simplesmente olhar para o negócio do vizinho e falar, não, a carteira desse negócio, ele atende como high touch, e ele fala toda semana com o cliente dele. No meu negócio, será que eu preciso falar toda semana com o meu cliente? Será que se paga eu falar toda semana com o meu cliente? Às vezes não se paga. Será que é necessário? Falar demais, às vezes, também atrapalha o cliente. Então, é justamente por isso, por uma questão de custo e também por uma questão do que o cliente espera, o quanto de ajuda ele precisa, que você precisa entender dentro da sua base de contatos quais são aqueles clientes ou quais são aqueles segmentos, né, que você vai falar menos ou mais. E aí você vai dividir isso numa escala que pode ir de no tech touch e low, mid até high touch. Dificilmente você vai ter todos os clientes numa mesma escala, assim, a não ser que você tenha o mesmo perfil de cliente, todo mundo com o mesmo nível de engajamento e pagando o mesmo valor para o seu negócio. Algumas empresas até podem ter isso, mas geralmente não, você tem variações, né? E daí a partir disso você separa desde o menos contato até mais contato de acordo com essa necessidade e também a sua possibilidade de atender dessa maneira. E tem todos aqueles outros critérios que você estava falando para a gente, que não é só quanto esse cliente te paga, que vai ser a informação definitiva de, ele me paga mais, eu vou falar mais. Então, tem outros pesos para a gente dar e considerar. Então, mesmo numa operação onde todos os clientes pagam o mesmo valor, ainda assim eu vou ter aquele que se diferencia, um que eu vou falar mais, um que vai ser talvez o meu tester, que vai ser o meu advogado, que vai ser... Então, eu uso essa segmentação para pensar em o que eu vou falar com esse cliente, não é ligar para perguntar como é que está o cachorro. Sim, exatamente. Eu acho que é importante pensar, olhar de uma maneira aprofundada para a sua carteira de clientes e entender quais clientes que você precisa falar com mais frequência e olhar para todos esses critérios. E, às vezes, também quais clientes que você tem interesse de falar com mais frequência, né? Porque você tem um objetivo por trás daquilo. Por exemplo, você sabe que aquele cliente ele tem um potencial muito grande de upsell, ali, de pagar mais para o seu negócio, mas ainda paga pouco. Você tem esse dado na sua base de contatos. Então, você também vai precisar ter um índice de contatos maior e uma segmentação específica de como que você trata esse cliente
para você chegar naquele objetivo que você está enxergando lá na frente, né? Então, é uma divisão estratégica ali e uma otimização também, uma eficiência, né, da sua equipe, né? É muito difícil uma empresa que tenha recursos infinitos ali, né? Salvo quando é uma empresa investida que está no momento ali de muita empolgação ali, torrando esse dinheiro do investimento. Mas, via de regra, você tem poucos recursos para muita demanda. Então, você precisa ter essa decisão estratégica de como que você vai usar os recursos que você tem para trazer mais resultados para o seu negócio e também para os seus clientes. E aí a gente entra na questão de benefícios, né? Do porquê que eu estou fazendo isso, o que eu vou ganhar fazendo uma segmentação, atendendo os clientes diferentes. Uma você já falou que é o custo, e tem mais benefício? Com certeza, tem vários. Eu acho que a gente poderia até falar que a sobrevivência do seu negócio, né? Porque dificilmente você vai se manter se você não segmentar ali para dar uma experiência. Então, mas se a gente for olhar para pontos específicos, melhorar a experiência do cliente é um benefício por si só. Se você imagine que você tem cada um desses segmentos, ele tem objetivos diferentes, você vai atender eles de uma maneira diferente, eles vão ter mais sucesso e, consequentemente, eles vão querer falar melhor do seu negócio para outras pessoas, né? Então, esses são os promotores, eles vão passar a advogar em favor da sua marca, porque a experiência deles foi muito boa. E isso passa diretamente por uma segmentação. É muito mais fácil de você entregar uma melhor experiência, mais sucesso, se você segmenta aí a partir de alguns critérios como esses que a gente falou, né? E mais promotores falando para outras pessoas vão trazer novos clientes para o seu negócio, novos clientes que vão ter um custo de aquisição mais baixo, e novos clientes que tendem a ficar mais porque eles vieram já a partir de uma indicação de outra pessoa, né? Eu diria também que o maior engajamento da base, né? Você vai ter pessoas usando mais o seu produto ou serviço, isso também se traduz ali num risco menor de cancelamento, de churn, né? O temido churn. Se você tem as pessoas, elas precisam estar usando o seu produto e vendo valor naquilo constantemente para que elas queiram continuar pagando pelo seu produto ou serviço, né? Então, a segmentação ajuda a ter esse maior engajamento e, consequentemente, também diminuir o cancelamento e até se a gente for olhar de uma forma mais ampla, né, aumentar o LTV ali, aumentar esse lifetime value que o cliente tem, quanto tempo ele vai ficar pagando para você e quanto que ele paga ali para você no seu produto ou serviço. Então, tudo isso além do ponto que a gente falou de diminuição de custos operacionais, né, aumentar essa eficiência operacional, que especialmente quando o seu negócio começa a crescer, é algo essencial aí para você conseguir ter essa sustentabilidade no mercado e brigar com os concorrentes. Dentro dessa questão que você estava falando de equipe, de custo, e tem até uma característica, às vezes, que pode atingir algumas empresas, que ela atende segmentos diferentes, mercados diferentes, e fica difícil especializar a equipe inteira para atender todo mundo. Então, acho que é um critério bacana a gente conseguir trazer isso para o time. Você tem visto isso acontecer? Legal, tenho visto sim, inclusive algo que eu defendo bastante de você ter dentro da sua equipe profissionais que já tenham atuado na área ou próximo da área do cliente que você atende. Não precisa ser a equipe toda, mas alguns desses profissionais, né? Então, por exemplo, na Aurum, né, a empresa que eu estava trabalhando até recentemente, é uma empresa de software para advogados. Antes de eu assumir o time, não tinha nenhum advogado na equipe. Agora, como que a gente vai entregar uma boa experiência para esse advogado se a gente não entende de uma maneira real ali como que é o dia a dia dessa pessoa? A partir do momento que a gente começou a trazer pessoas com experiência profissional nessa área e também com alguma bagagem de CS ou vontade de crescer dentro do CS, mesmo que não fosse todo o time, essas pessoas elas ajudaram a desdobrar esses conhecimentos dentro do time. Agora, imagine que você tem uma empresa que não é tão nichada assim, né? Que ela atende diversos verticais ali, diversos perfis de cliente. Talvez você tenha que ter dentro da sua equipe alguns profissionais ali de cada uma dessas áreas ou das principais áreas, profissionais que já atuaram nessas áreas, para eles atuarem nessa disseminação do conhecimento dentro da sua empresa
e ajudar a levar essa melhor experiência e mais sucesso para o cliente, né? Então, muitas vezes, quando você tem diversos segmentos ali, especialmente por verticais ou canais muito diferentes, acontece de você segmentar não só a carteira, mas também quem vai atender esse cliente e você tentar trazer alguém que já tenha bagagem naquela área em específica, ou que você vai dar um treinamento daquela área em específica, daquele segmento em específico ali, para ele poder melhor atender o cliente. Muito bom. E trazendo um pouquinho agora, que eu sou super fã do Alex, gente, porque quando ele faz uma automação, é um negócio de outro mundo. Mas para a gente conseguir fazer as automações, como eu falei lá no começo, a gente precisa dessa base bem construída. Então agora que eu tenho uma segmentação, Alex, o que eu tenho de benefício de automação para fazer em cima disso? O que dá para fazer amanhã, começando? Bacana. Eu acho que existem muitos mitos aí em torno de automação. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer isso e tem algumas pessoas que fazem também, acham que estão tendo bons resultados e, na verdade, elas estão até prejudicando a experiência do cliente, né? E tudo isso que a gente está falando aqui de segmentação, sem dúvida, é uma base para você pensar numa automação. Porque diferente de um contato humano, onde você tem o seu filtro ali, você consegue perceber se a outra pessoa ela está curtindo ou não a conversa e você vai adaptando ali a conversa. Uma automação, os robôs eles ainda não são tão inteligentes assim, né? Então, se você está mandando um e-mail lá para a pessoa, essa pessoa, como que está o humor dela enquanto ela está lendo o seu e-mail? É algo que você não tem esse dado ainda disponível, né? Então, como que você faz para mitigar esse problema, né? Você vai olhar para essas suas segmentações principais e vai pensar, dentro dessa experiência que você está dando para esse cliente, quais são os pontos que você poderia passar a automatizar para você ganhar mais eficiência. Então, vamos pensar assim, um e-mail de boas-vindas. É um e-mail que você precisa mandar manualmente para todos os clientes? Provavelmente não, ele não vai mudar tanto de cliente para cliente. Talvez alguns dados ali personalizados que você possa inserir, eles vão te ajudar. Então é um bom exemplo de por onde você pode começar. Ações repetitivas que você tenha e que elas não variam tanto de cliente para cliente, ou que você consegue dentro dos seus segmentos ali, você consegue pensar qual que seria um percurso ali de aprendizagem para algo dentro do seu produto ou serviço, quais as dores ali que esses clientes têm. Então, você pensa em pontos específicos ali para você começar a automatizar algumas coisas. E aí, sempre medindo se isso está trazendo resultado, se de fato conversar com alguns clientes que receberam essa automação para entender ali se isso entregou valor para eles ou não. E daí você vai, aos poucos, aprofundando e fazendo desenhos de automações maiores. Então, a minha dica é essa: comece com pontos pequenos, que você percebe que existe um trabalho repetitivo ali do seu time, e que não tenha tanto a interferência do fator humano ali de decisão, de como que você entrega esse conteúdo, essa experiência, essa demanda ali para o cliente. Então, você começa por isso e aos poucos você vai tornando isso mais complexo. Você pode pensar numa trilha de onboarding, por exemplo, ali que vai entregar materiais educativos para os seus clientes, para cada um desses segmentos, né, de acordo com o valor ali que cada um desses segmentos enxerga em média no seu produto. Então, esses materiais educativos eles podem servir de apoio para aquilo que o seu time vai trabalhar com esse cliente. Ou se for um cliente muito pequeno, talvez ele vai aprender só a partir desses materiais ali que você está entregando a partir dessa automação. E aos poucos você vai tornando isso mais complexo, né? Então, beleza, já fiz tudo isso, já estou tendo bons resultados, aí quem sabe eu possa olhar de uma maneira mais aprofundada, olhar a partir ali de dados de uso de produto, para ir definindo quais as próximas automações que eu vou entregando para esse cliente, de acordo com o que ele fez ou deixou de fazer, ou qual que é o melhor momento de eu entregar uma automação para ele, né? Tanto tempo depois de fazer tal ação dentro do meu produto ou serviço. Então, são maneiras de você ir tornando isso mais complexo e consequentemente, também entregando mais valor, conseguindo maior resultado a partir dessas automações. Muito bom. Então, dá para fazer muita coisa
com um time talvez um pouco menor também, que é o que a gente estava falando de custo. Exatamente. Eu acho que a automação, ela ajuda muito no sentido de diminuir a eficiência operacional. Então, você vai pensar lá dos teus segmentos, quais aqueles que o custo desse cliente é alto, talvez até maior do que o valor que ele te paga. Então, o risco de você eventualmente perder alguns clientes ali porque você automatizou e a experiência não foi tão boa, é um risco mais baixo. É um bom caminho para você começar também. Você não vai começar, você nunca fez nenhuma automação, daí você vai começar logo de cara automatizando os contatos do maior cliente da sua carteira. É um risco muito grande, né? Você não precisa passar por isso, né? Então, escolhe ali alguns clientes maiores para passar por esse teste, e daí, conforme você vai tendo esses aprendizados, você expande. E a partir do momento que você atende, mesmo que não toda a jornada, dificilmente você vai atender 100% da jornada ali só por automação, mas que você passa a atender cada vez mais pontos da jornada por automação, você vai ganhando mais eficiência e você, consequentemente, vai podendo investir em recursos melhores para o seu time. Então, eu cheguei a fazer esse cálculo uma vez lá na Aurum, e a gente tinha ali, considerando todos os pontos de automação e o tempo que as pessoas consumiam esses conteúdos e tudo, e qual que seria o tempo humano se a gente fosse fazer isso, eu tinha uma economia ali de 16 profissionais, 16 pessoas a menos na equipe, a partir dessas automações, que era basicamente quase a mesma quantidade de pessoas que eu tinha na equipe. E com isso eu estou tendo mais eficiência para o negócio, e muitas vezes eu estou também tendo mais recursos para investir no time, trazer profissionais melhores, conseguir remunerar melhor essas pessoas que estão no time, pensar num programa ali de capacitação contínua para essas pessoas, né? No final das contas, uma empresa, tudo se resume a custo, né? Custo e resultado que você tem em cima daquilo que você investe, né? Então, você automatizar alguns pontos é um caminho para você conseguir, muitas vezes, realizar projetos que antes você não tinha orçamento para fazer, ou tempo para tocar neles, né? Sim, e aí tem a questão de, você está economizando, por exemplo, um salário de 16 pessoas, mas você está investindo numa ferramenta que nem sempre, né, são os preços mais baratos do mercado. Tem a questão de tempo operacional dessas pessoas, que agora elas não estão fazendo aquele trabalho repetitivo, elas estão estrategicamente trabalhando. Eu acho que é muito mais rentável para o negócio do que eu ter uma pessoa ali repetindo um e-mail de boas-vindas todos os dias. Com certeza. Não, e até mesmo a experiência do cliente, ela vai ser melhor, porque imagine que para esses pontos específicos ali, por exemplo, a gente falou e-mail de boas-vindas, mas poderia ser também um e-mail de agendamento ou um e-mail de lembrete ali de uma call que eu vou ter com o cliente, né? Muitas empresas já têm isso automatizado, mas ainda nem todas, né? Qual que é a necessidade de um humano fazer isso, né? Ou às vezes o tempo que aquele humano vai demorar para fazer aquilo, ele já perdeu o timing de entregar isso para aquele cliente, né? Então, às vezes, a automação ela vai ser mais eficiente mesmo ali, e não só vai reduzir custos, né? Na hora de entregar aquele conteúdo no momento certo, ali do jeito certo para esse cliente. Então, e também tem um mito, acho que é legal a gente falar aqui, um mito de que, pensando num processo de onboarding, por exemplo, que um time ali que tem mais contatos com esse cliente, contatos humanos mesmo, ele necessariamente vai entregar mais resultado para esses clientes. Eu mesmo já acreditava nisso no passado, até o momento que, por necessidade, a gente precisou enxugar ali os custos que a gente tinha com clientes de valor mais baixo ali dentro da carteira, e a gente decidiu, então, fazer um teste de automatizar 100% da jornada de onboarding dos clientes que eram muito pequenos. E a gente fez isso a partir de webinars, a partir de vídeos tutoriais, a partir de uma trilha ali bem automatizada, que ia entregando conteúdos de acordo com o que essa pessoa tinha feito ou não. No final das contas, a gente não só reduziu custos, como a gente aumentou a ativação desses clientes. A gente aumentou em 30% a ativação desses clientes, reduziu o churn, reduziu o custo, todo mundo saiu ganhando. Então, isso foi assim para quebrar esse mito de que necessariamente um contato humano ele é melhor. Não necessariamente. Então, pense que talvez alguns dos seus clientes eles não vão ter nem tempo para fazer uma call com você em horário de expediente. Ele tem ali 5 minutos aqui, 5 minutos ali para ele tentar aprender como que ele vai lidar ali com o seu produto ou serviço,
e uma call pode mais atrapalhar do que ajudar ele. Então, muitas vezes, você entregar esse conteúdo ali em pequenas cápsulas ali de conhecimento, você vai conseguir fazer com que esse cliente avance mais rápido e, de fato, atender essa dor dele, né? Você pensar em automação, segmentação, é muito disso, né? De você entender como que é a rotina desse cliente, para você desenhar a quantidade de touches, os contatos e qual o tipo de contato que você vai entregar para ele, de acordo com a necessidade que ele tem, né? De acordo com o problema que ele quer resolver com o seu negócio. Se ele tem problemas pequenos para resolver e você quer fazer todo um processo gigante de onboarding ali, você está entregando um problema para esse cliente ao invés de uma solução. Então é importante pensar nisso, porque muitas vezes as empresas caem nisso, de eu preciso falar toda semana com o meu cliente, eu preciso fazer 10 calls aqui de onboarding. Talvez você possa estar mais gerando um problema do que uma solução ali para determinados clientes dentro da sua base. Muito bom. E para a gente fechar, eu percebi que tudo que você falou voltou para dados. Absolutamente tudo. Para segmentar esses dados, para automatizar esses dados, resultado da automatização, dados. Por onde é que a gente começa essa coisa de dados, Alex? Legal. Acho que isso é algo que surge bastante mesmo. Bem, você vai precisar começar de algum lugar, né? Toda empresa grande, até mesmo o Google, começou de algum lugar ali a armazenar dados, né? Então, pense de tudo que você tem ali, de todos os problemas que você tem ali para resolver, quais aqueles que estão doendo mais? E como que você mensura se isso está indo bem ou mal dentro ali da sua carteira de clientes? Então, você começa a conversar, às vezes você vai precisar envolver outras equipes ali, né? Para você conseguir descobrir como que você começa a armazenar aquele dado. Então, não necessariamente você vai precisar de um software específico para isso. Quando a operação começa a ficar maior, muitas vezes é necessário, de fato, você ter um software ali para te ajudar a visualizar esse dado, compartilhar isso, distribuir ações. Mas para começar, é até melhor, na minha opinião, você começar de uma maneira mais simples, extrair aqueles dados eventualmente, ter uma planilha, porque você começa a ganhar experiência ali para entender qual dado, de fato, que é importante você olhar. E aí tem algumas coisas importantes na linha de qual frequência que eu preciso olhar para esse dado, ou qual que é o lugar mais seguro para eu levantar esse dado, eu vou precisar consultar esse dado a qualquer momento, ou só em algum horário do dia ou da semana, porque essas são perguntas assim que as equipes de tecnologia, de produto, elas vão precisar que sejam respondidas ali em conjunto para você começar a fazer essa estratégia funcionar. Então, pensa um pouquinho sobre isso e pensa naqueles dados que são mais importantes ali. E para tudo isso também fazer sentido, você já vai precisar ter pensado um pouquinho nessa segmentação, né? Do tipo, como que eu separo a minha carteira de clientes? Porque, às vezes, um dado que você vai acompanhar para um segmento vai ser diferente do que para o outro. Então, não necessariamente o dado que mais vai importar vai ser o mesmo para todo mundo. Então, pensa em tudo isso. Provavelmente você vai fazer uma lista enorme de coisas, e aí você vai precisar escolher algumas dessas coisas para começar. Não adianta também você querer logo de cara fazer tudo. A gente, por exemplo, deu uma série de exemplos de como segmentar. Não adianta também você querer implantar tudo isso ao mesmo tempo. Assim. Provavelmente você vai morrer na praia ali, porque é muita coisa, assim. Então, liste tudo e aí defina prioridades ali, do tipo, onde que eu tenho uma maior oportunidade? Ou onde que eu tenho um maior problema, né? Então, oportunidade pode ser aqueles clientes que você enxerga maior possibilidade de trazer retorno ali para o seu negócio, de gerar promotores que tragam outros clientes, ou de investir, de fazer upsell. Ou um problema pode ser aqueles clientes que já cancelam com uma frequência maior do que outros. Então, comece por um problema ou uma oportunidade grande que você enxerga, e comece a entender de tudo que aquilo que você listou, o que mais vai influenciar para você conseguir atuar nesse problema ou nessa oportunidade, e aí liste alguns para você começar. Depois que você tiver esgotado isso, tiver de fato usando esses dados ali para alguma coisa, aí você começa a olhar para outras coisas.
é muito comum assim as empresas se afobarem nisso e já querer fazer um mapeamento gigantesco ali, daí tem 200 itens ali que vai precisar traquear para começar a medir, e no final das contas, 100 desses 200 ou 150 ele nunca vai nem usar, nunca vai nem consultar, assim. E daí ele pode até conseguir isso dentro da empresa, mas como aquilo não vai trazer um resultado proporcional ao custo que teve para fazer, dificilmente ele vai conseguir aprovar novos projetos dentro da empresa. Então, escolhe um ponto de partida ali, comece simples e daí vá se aprofundando com o passar do tempo. Isso vale para dados, vale para segmentação, vale para praticamente qualquer coisa na vida, na verdade. Conselhos do Alex para a sua vida. Alex, se a galera quiser continuar esse papo contigo ou quiser te pedir outros conselhos, eles podem te achar na rede social. Como é que a gente faz para falar com você? Bacana. Podem ficar bem à vontade aí para me procurar, especialmente lá no LinkedIn. Pega o meu nome aí, de onde estiver escrito aí junto com esse episódio, Alexander Tchaikovsky. Coloca lá, pode ficar à vontade para me adicionar, mandar uma mensagem, mandar um feedback também de algo que concorda ou discorda desse nosso papo. Vai ser bem bacana conversar. Frequentemente eu ofereço também, sempre que a agenda permite, alguma sessão de mentoria, sem custo, para um profissional ali que esteja, às vezes, num beco sem saída ali, de não sabe como que resolver um problema. Então, eu gosto muito de compartilhar, de ajudar, e pode ficar bem à vontade. Vai ser um prazer aí conversar com vocês mais lá pelo LinkedIn. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, por todo esse conhecimento aí, as dicas que você deu pra gente hoje. Espero uma próxima oportunidade a gente se encontrar aqui. Obrigada para você que assistiu a gente até agora. Continue assistindo todos os outros episódios aí e a gente se vê. Legal. Valeu, gente.